Olá, queridos irmãos. É sempre um prazer estar com os irmãos. E nessa manhã iremos dar continuidade ao nosso breve estudo no Catecismo de Heidelberg. Semana passada a gente viu a pergunta de número 67, que foi: então, tanto a palavra como os sacramentos têm a finalidade de apontar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como o único fundamento da nossa fé? E nós vimos que sim, né? Tanto a palavra como os sacramentos, eles apontam para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz como sendo o único meio, né, para a nossa salvação. Hoje, então, a pergunta será de número 68, que é: quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Os sacramentos, eu até já conversei com os irmãos brevemente, que são dois e quais são, né? Que é o batismo e a Santa Ceia. Hoje nós iremos conversar um pouquinho a respeito, um pouquinho mais a respeito do batismo e a ceia. Eu relembro aos irmãos de que nós não iremos esgotar, né, esse assunto aqui. Eu não vou falar de uma forma exaustiva, até porque as perguntas que virão a seguir, nós iremos trabalhar a respeito do batismo e também a respeito da ceia. Ok, queridos? Oremos ao nosso bom Deus para então começarmos a nosso breve estudo aqui no Catecismo. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos pela tua palavra, que o Senhor tem nos permitido ouvir e aprender. Graças te damos, Pai, pelo teu plano da salvação, com que o Senhor nos salvou. Que o Senhor nos auxilie nessa manhã a compreender a tua palavra, que nós possamos sair mais alimentados, mais fortalecidos, mais animados. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Só relembrando aqui a pergunta de número 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Né? Que os irmãos lembram que tem uma antiga e tem uma nova. A antiga era baseado em sangue de animal e a nova aliança foi no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quantos sacramentos o Senhor instituiu, ele nos ensinou, ele ordenou na nova aliança? E foram apenas dois, somente dois, que é o batismo e a Santa Ceia. Ele não deixou mais do que isso. Eu relembro também aos irmãos de que esses dois sacramentos, eles não são essenciais para a salvação, mas é uma ordem, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Entendo que por mais que não seja algo essencial para a salvação, é algo que não é também uma questão de opção, que o cristão faz se quiser. Também não é assim, né? Eles são, como nós já vimos na pergunta anterior, tanto a palavra como o sacramento, eles nos ensinam bastante e apontam para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo como sendo o único fundamento da nossa salvação. Então, eles são essenciais, embora lembre, não para a salvação, mas para a nossa vida como cristãos. Né? É uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Então não é uma questão de opção. E se nós nos recusarmos, né, a participar ou realizar qualquer um desses dois sacramentos, então estamos aí indo de encontro com a vontade do nosso Senhor. Então não faz nenhum sentido. Então lembrem disso, queridos. Não é essencial para, não é condição para a salvação. Ok? Mas é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Não é no sentido de que tem que ser batizado e participar da ceia para ser salvo. Não, muito pelo contrário. Nós batizamos e ceiamos porque fomos salvos. Ok? Então, falando rapidamente, né, hoje será uma lição curta, ah, falando um pouquinho aqui sobre o batismo. Os irmãos podem olhar aí comigo, por favor, ah, o Evangelho de Mateus, o capítulo 28 e a partir do verso 18. Diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembrando que aqui Jesus já tinha ressuscitado, né? E aí no verso 19 ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, está aí o primeiro sacramento, né, ordenado aqui. Não que tenha necessariamente uma ordem, né? Se for colocar numa ordem, a ceia veio primeiro, né, do que esse episódio aqui do batismo. Mas esse é o primeiro que nós iremos tratar aqui. Então, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos, né, até porque na ordem correta dos eventos, né, dos sacramentos, o batismo tem que vir primeiro e depois a ceia, né? Depois a ceia. Muito bem. Então está aqui a ordem, né, que o Senhor Jesus deu. Ele diz para nós irmos fazer discípulos através da pregação do Evangelho, né? Claro, devemos pregar o Evangelho a todas as nações e as pessoas irão crer, os eleitos do Senhor irão crer, e uma vez que eles creram, e agora? E então a ordem do Senhor Jesus é: batizem essas pessoas que creram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome de nenhuma outra pessoa, não é batizar em nome do pastor, em nome do evangelista, em nome de algum diácono, não, não, não. Batiza-se em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? E é algo que deve ser feito, é um testemunho público, né? E deve ser ministrado aí pelas autoridades da igreja diante de toda a comunidade. Então, a pessoa que crê, ela, primeiramente, antes, claro, de participar da ceia, ela deve, então, ser batizada em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá aí a Trindade, né? A gente já viu algumas vezes lá em Efésios, né, capítulo 1, do verso 4 até o verso 14, a gente vê ali um bom exemplo da participação da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da redenção. Ok? Muito bem. E esse então foi a ordem que o Senhor Jesus deixou, né? Um batismo não como sendo condição para a salvação, mas uma evidência de que a pessoa de fato crê no Senhor Jesus. Para ficar claro essa questão, eu relembro aos irmãos aqui rapidamente que isso era um entendimento, né, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A gente vê isso em Atos, e eu vou para lá daqui a pouquinho. Então, como eu falei para os irmãos, a questão da salvação, embora a questão do batismo não seja condição para a salvação, mas ele é uma ordenança. Não é uma questão de opção. O cristão verdadeiramente temente a Deus, que compreendeu a mensagem do Evangelho, ele vai desejar ser batizado, porque ele vai entender que o batismo ele é essencial em nossas vidas. Ele é um testemunho público que nós estamos dando de que nós cremos no Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso verdadeiro e único Salvador. E que, ao sermos batizados, nós estamos concordando que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que nós morremos para com o pecado, morremos para a nossa velha vida e que agora nós nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, é um testemunho necessário, né? E nós vamos ver isso na prática, né? Os irmãos, vamos comigo, por favor, lá no livro de Atos, o capítulo 8. Vamos ler aí a partir do verso 26 para poder contextualizarmos melhor o episódio que aconteceu aqui. Creio que os irmãos lembram, né? Filipe e o eunuco. Então, os irmãos acompanhem, por favor, Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco alto oficial de Candace
rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então aqui nós temos um exemplo, né, mais um dos exemplos de um estrangeiro, né, um gentil, que é temente a Deus. Aí verso 28. Estava de volta e assentado a seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Ele estava lendo as Escrituras. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Né? Então, como eu falei para os irmãos, o batismo ele não é uma condição para a salvação, ou seja, aquele que não foi que creu, mas não foi batizado, então não será salvo. Não, não é assim que funciona, né? Mas o batismo ele faz parte, ele é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo que evidencia publicamente a nossa salvação. Né? A gente, ao sermos batizados, estamos depositando a nossa esperança, a nossa confiança, estamos dizendo isso publicamente, que a nossa confiança e esperança está no Senhor Jesus Cristo e na obra que ele realizou na cruz por nós. Então Felipe entendia que essa questão da necessidade do batismo, não para a salvação, mas como uma ordenança, e também o eunuco, ao compreender que a gente tem um contexto, né, certinho aqui, né? Alguém que lê, mas não entende aquilo que está lendo, porque de fato a compreensão da palavra de Deus ela vem por meio de revelação, ou seja, Deus é quem tem que nos revelar a sua palavra. Se ele não se revela para nós, nós não temos a capacidade de entender. Nós podemos estudar, decorar a Bíblia e nunca iremos chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque ela vem por revelação. Ela não vem por esforço humano. Então, o eunuco lia, mas não entendia. E Deus então colocou um evangelista, alguém que conhecia as Escrituras, para pregar o Evangelho e ensinar a ele. E a partir de Isaías, que ele estava lendo, Filipe então expôs o Evangelho para o eunuco. O eunuco então creu no Evangelho. E dentro da mensagem do Evangelho, Filipe tinha falado a questão das ordenanças, né? E o batismo estava no meio. Tanto é que quando o eunuco viu a água, foi uma atitude, uma iniciativa do eunuco. Ele disse: ei, olha a água aí, o que é que me impede de eu ser batizado? Então o eunuco entendeu que ele tinha que ser batizado. Era uma ordem do Senhor Jesus. E ele cria, então se ele cria, tinha que ser batizado. E então Filipe disse: nada impede. Se você crê realmente todo o seu coração. Ele falou: eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muito bem. Espero ter ficado claro aqui para os irmãos essa questão do batismo. A ceia, né, nós encontramos aí em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Mateus 26, 26.
Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então está aqui o Senhor Jesus, estava no momento da ceia da Páscoa e ele aproveitou esse momento para então instituir a ceia da nova aliança. Um outro texto que nos ajuda também a entender um pouco melhor o cumprimento disso daqui, nós encontramos, lá em 1 aos Coríntios, quando Paulo teve então que corrigir a atitude dos cristãos lá na ceia. Os irmãos estavam com uma atitude inadequada. E aí então lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Seguindo, ele fala, verso 26, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem. Então, como nós vimos na semana passada, tanto a palavra como os sacramentos, o batismo e a ceia, eles são didáticos, Os sacramentos também são didáticos. Eles, junto com as Escrituras, nos ensinam bastante a respeito da obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz por nós. Então, queridos, só relembrando aqui, para ficar claro para a gente, quais são os sacramentos, que o Senhor Jesus deixou. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? 2, o batismo e a ceia. Ok? E só relembrando, para a gente finalizar aqui, os sacramentos eles não são condição para a salvação, mas eles são essenciais em nossa vida, na vida do cristão. São ordens, não é uma questão de opção. Aquele que se torna discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, em seguida, junto com a comunidade, dali por diante, o batismo na vida do cristão, nesse que se torna discípulo, ele acontece uma vez, e a ceia ele é algo frequente aí na vida do cristão até Cristo voltar, e então nós iremos participar de uma ceia solene, com um vinho novo, diferente. Muito bem. Então, queridos, espero que tenha ficado claro para os queridos irmãos. Que a graça do nosso bom Deus esteja com vocês. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por essas palavras, que nós possamos compreender com clareza a importância do batismo e a ceia na vida daquele que se torna teu discípulo. Que o Senhor nos use como teus instrumentos, para que nós possamos levar o Evangelho para todas as pessoas que o Senhor nos enviar e fazer discípulos para a tua honra e para a tua glória. Querido Deus, oramos em prol do nosso país e em prol do mundo, pois estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de pandemia. Que o Senhor possa guiar as autoridades para que elas possam tomar as melhores decisões, pensando realmente no bem do povo. Querido Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.